Muito bem, estamos começando mais um podcast Inspire-se aqui pela Rede Bandeirantes, TV Maringá, Bandcast. Estamos aqui ansiosos para estar conversando hoje com você sobre passos para você ter uma autoestima inabalável. Então hoje, se você se sente inseguro em relação à sua autoestima, nós iremos dar dicas valiosas, conselhos valiosos aqui para você poder melhorar e turbinar a sua autoestima. Hoje nós estamos aqui com um professor e especialista em ortodontia e harmonização orofacial, o professor Dr. Tarso Esteves. Então hoje nós iremos trocar uma ideia, bater um papo muito da hora com o Tarso. O Tarso, eu gosto de conversar com ele porque ele fundamenta muito as falas, as conclusões, e isso é muito interessante porque hoje tem muita fake news, tem muita informação que não é verídica sobre os mais variados assuntos. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre autoestima. Dr. Tarso, primeiramente, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para poder estar conversando aí um pouquinho sobre esse assunto que interessa muito e é parte da minha rotina, na verdade, né? Como especialista em harmonização orofacial, e eu lido todos os dias com justamente esse tipo de abordagem, né? Então se torna até uma rotina estudar Sim. sobre o assunto, né? Estudar até sobre psicologia, vamos dizer assim, relacionado a isso, porque é uma demanda, é a maior demanda, né? Que Sim. a gente tem, assim, quando recebe alguém no consultório. É mais uma dor emocional, muitas vezes, do que uma dor física, né? Principalmente se tratando de estética. Então, isso é uma dor mais emocional. Então, o pessoal vai por conta dessa questão interna mesmo. Sim, sim. Existem, na verdade, vamos dizer assim, as pessoas, elas buscam algo que vão fazê-las sentir melhor, certo? Não necessariamente elas têm algum trauma ou nada relacionado a isso. Mas quando as pessoas buscam fazer um tratamento estético, elas estão buscando uma melhora ou uma prevenção, e tá tudo bem, tá tudo ok. Mas a gente tem que saber lidar com as perspectivas, né? Por quê? Porque muitas vezes são perspectivas irreais, são comparações, né? A pessoa, às vezes, ela está com uma baixa autoestima e está buscando, tá tudo bem, buscar melhoras para poder se sentir melhor. Mas tem que ver se essa baixa autoestima não está relacionada a algo que o procedimento estético não vai poder entregar, entendeu? É isso, nem sempre o procedimento estético vai conseguir melhorar. Às vezes a pessoa precisa de outro tipo de ajuda também. E assim, hoje trabalhar a autoestima é fundamental para a questão mental e emocional, né? Com certeza, porque quando a pessoa, ela se sente bem, quando ela está com alta autoestima, ela consegue ser, ela consegue se expressar, ela consegue se comunicar melhor. A pessoa, ela consegue literalmente ser. E quando a autoestima está baixa, ela se esconde, ela se retrai. Então, é muito importante saber que para ter uma alta autoestima, para se sentir bem, tem algumas características. Tem um livro que chama Liberte Sua Personalidade, que o autor fala no livro justamente sobre isso. Ele fala assim, que tem características que a gente não consegue mudar. Sim. Então, a gente tem que ter, para se amar, aceitação. Então você, por exemplo, você tem lá 1,60 m e você queria ser mais alto. Você não vai conseguir mudar isso. Se você não aceitar isso, você nunca vai ter uma alta autoestima. Se você não tiver aceitação de características que você não consegue mudar, você não vai nunca ser feliz com você mesmo. Nunca vai se ver. Porque a autoestima é o quê? Estimar a si mesmo. Se você não consegue aceitar aquilo, você não consegue se estimar. Você não consegue se sentir bem. Agora, tem características que são, sim, que tem abordagens que podem ajudar. Por exemplo, eu não gosto, uma mulher, por exemplo, eu não gosto dos meus lábios que são finos. Vamos supor que realmente a gente faz aquela análise facial, que faz parte do nosso trabalho, e identifica que ela tem uma desproporção em relação ao qual a altura que deveria ser o lábio, qual a espessura desse lábio em relação à face. Sim, ela tem razão, ela não gosta e está tudo bem, dá para mudar, dá para melhorar, e ela vai se sentir melhor, vai ficar mesmo mais harmônico
E então é uma característica sim que dá para mudar, um nariz, um queixo, algum procedimento que possa ser feito, mas características que não tem como mudar e a pessoa não se aceitar, ela realmente nunca vai conseguir se gostar de fato. Interessante você ter uma atividade, né? Além de professor, você tem uma atividade numa clínica, você tem proprietário numa clínica. Sim. É a Hortus Face Odontologia, né? Então a Hortus Face, eu sou proprietário da Hortus Clinic Odontologia já desde 2009. E a Hortus Face Odontologia agora, que a gente inaugurou ano passado, que é uma clínica voltada para a estética, né, onde eu faço a parte de harmonização facial, botox, preenchimento, estímulo de colágeno, fios, ultraformer, nós temos todos os procedimentos lá. E nós temos também outros profissionais, doutora Ana, que faz a parte de estética também, né, que trabalha com ozonioterapia, temos a parte de ginecologia, nós temos outras áreas ali dentro da clínica que também fazem... complementam toda essa abordagem, porque não é somente estética, né? Não é somente ir lá e fazer um procedimento. A gente sabe, é igual a academia, né? Você vai para academia, não é só fazer academia. Você tem que tomar suplementos, você tem que ir ao nutricionista, você tem que, de repente, ir ao endocrinologista, senão você não vai ter o resultado, né? Ou vai ter um resultado pobre, né? Poderia ter um resultado melhor. E para isso tem essa abordagem multidisciplinar. Por isso que nós temos na clínica todo esse amparo com nutricionista e tudo mais. O que é bacana, assim, que eu vejo, viu, Dr. Tarso, é que você faz essa atuação, beleza, na questão estética, mas você, querendo, é uma espécie também de meio que psicólogo, né? Exatamente. Eu já vi situações onde você falou assim, não, para você não é interessante questão estética, né? Pensa melhor. É interessante que eu percebi isso daí. Tem pessoas que chegam lá e falam assim, não, é melhor você tratar questão interna e tal, porque não é isso que vai resolver, né? Exatamente, né? O melhor tratamento é aquele que onde o profissional consegue ler o paciente de fato e ver o que ele precisa. Porque muitas vezes o que ele quer não é necessariamente o que ele precisa. Isso é válido em duas vertentes. Às vezes ele está apontando uma insatisfação em determinada região, que nem é naquela região que tem que se atuar para poder resolver o problema. Né? Por exemplo, tô com o bigode chinês marcado aqui, e às vezes é porque já perdeu uma sustentação da pele, teve algumas reabsorções, tem que mexer em outras áreas para poder melhorar aquela região. Mas também tem a questão de ter uma perspectiva em relação ao procedimento como se fosse resolver problemas que não são somente ali, da parte estética, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. A psicologia é uma coisa que a gente tem na faculdade, inclusive. Né? Nós temos psicologia porque nós lidamos. Na odontologia mesmo tradicional, né? Quando você vai atender o paciente, tem que saber trabalhar essa parte psicológica, mas eu vejo que na harmonização orofacial, como eu tenho pacientes que chegam ali com uma foto da boca de uma blogueira, e fala assim, eu quero essa boca, por exemplo, né? Então, assim, aí você entende que está vindo de um referencial ali, esse desejo, e aí às vezes você tem que sentar, conversar e mostrar o porquê que talvez sim dê para fazer a mesma coisa, ou o porquê que não ficaria tão bonito no rosto dela, entende? Então a gente lida com essa parte psicológica o tempo todo. E eu gosto disso, eu gosto dessa psicologia comportamental. Interessante isso, né? E baseado nisso, quais seriam os conselhos, assim, para a pessoa ter uma melhor estima, uma melhor autoestima? Justamente, né? O que eu falei que a aceitação de características que a gente não consegue mudar, muitas vezes tem que buscar alguma ajuda, mas também, sim, buscar melhorar, buscar procedimentos, buscar fazer aquilo que vai fazer ela se sentir melhor, né? Assim, a gente não pode agir com hipocrisia, né? De falar assim, não, você não deveria se preocupar com isso ou aquilo, e quem não se preocupa está tudo bem. Né? Tem pessoas que estão envelhecendo e aceitando as características do envelhecimento, tem pessoas que têm características que talvez para um não agrada, mas ao outro, a ela mesma agrada, então está tudo bem, ou ela não se importa, então não tem que ficar seguindo, né, essas tendências, nem deixar se influenciar muitas vezes, porque não é saudável, tá? Mas se eu decido que quero fazer um procedimento, eu quero melhorar,
eu quero envelhecer bem. Por exemplo, eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Significa que eu quero fazer estímulo de colágeno, eu quero deixar minha pele mais firme, eu quero fazer algum procedimento preventivo, eu quero reverter alguma característica, porque às vezes eu não consegui me cuidar muito bem. Uma dona de casa, uma mãe que não conseguiu, assim, ela abriu mão dela para poder cuidar dos filhos e tal, e agora ela já criou ali e quer se cuidar. Não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado com ela se sentir melhor e fazer os procedimentos, tá? Então, eu acho que essa busca e com equilíbrio. Equilíbrio. Né? E é responsabilidade do profissional alertar sobre esse equilíbrio. Então isso que é um bacana, assim, porque eu tenho um know-how aí, conheço bastante gente, e é poucos os profissionais que falam sobre isso, né? A maioria estão preocupados só em colocar ali o procedimento e acabou, e não alerta sobre essa questão, né? Porque, querendo ou não, você está tratando com algo sensível ali também. Com certeza. Tem que tomar cuidado só para não se deixar levar por oportunismos e tal. Né? A maioria dos profissionais, sim, eles são bacanas, são honestos, mas você tem que procurar o profissional que te passe confiança, que passe credibilidade. Você sente que ele sabe o que está falando, muitas vezes por indicação. Né? Então, assim, olha, eu tenho alguém que fez, gostou, então estou indicando. A escolha do profissional, porque assim, não é tudo a mesma coisa. É muito legal isso, que eu vou até colocar uma questão. Você vai fazer um procedimento, por exemplo, de toxina botulínica, por exemplo. Aplicar a toxina botulínica, conhecido como Botox, né? Que é uma das marcas comerciais. Botox é tudo a mesma coisa? Não, não é. Porque quando você vai fazer esse procedimento, é o profissional que prepara o produto, e existem maneiras diferentes de preparar. É ele que vai lá e faz a marcação aonde vai ser aplicado. Então, os profissionais podem fazer marcações diferentes. Ele que escolhe quantos pontos ele vai fazer e quanto vai aplicar em cada ponto. Então, não é uma prestação de serviço. É igual cortar o cabelo. É diferente cortar o cabelo, fazer um procedimento que é uma prestação de serviço. Não é um produto. O meu telefone e o seu telefone é a mesma coisa em qualquer lugar. Se eu comprar aqui, eu comprar lá em São Paulo, comprar lá em Brasília, é o mesmo telefone. Agora, os procedimentos que exigem ali a mão de obra não são iguais. Então, tem que tomar cuidado com isso, para não cair em propagandas, né? Que muitas vezes atraem as pessoas que não têm muito conhecimento a respeito disso. Interessante, você falou sobre toxina botulínica. Isso. Né? É interessante esses nomes. Toxina botulínica é Botox. O Botox é uma das marcas comerciais. É a mais antiga aqui, que teve liberação pela Anvisa. Já há muitos anos. Legal. Então, você fala assim, o que é Botox? Botox é aquele produto que a gente aplica quando a gente quer relaxar a musculatura. Então, por exemplo, você faz a cara de bravo, aí faz uma linha aqui no meio. Então, a gente faz a aplicação da toxina no músculo, que dobra, que faz essa força na pele, esse músculo fica mais relaxado e a pele não dobra. Entende? Então, onde você aplica a toxina, ele causa uma paralisia da musculatura parcial, para que você não tenha o movimento, consequentemente, não faça a marcação ali da pele. Mas o que é o ideal? O ideal é trabalhar a pele, porque a pele está envelhecendo. Né? Então, assim, ela acaba sofrendo as ações da musculatura e pagando por isso, mas porque você tem que trabalhar a pele com estímulo de colágeno, hidratação, boa alimentação, nutrição, tudo isso vai influenciar. Esse é um fator muito interessante. Esse fator, você falou, é interessante, né? A gente está falando sobre você melhorar a sua autoestima, passos para você ter uma autoestima inabalável. Beleza, a pessoa tratou esse ponto, né, da autoestima, questão psicológica, questão interna, mas ela percebeu que algumas coisas ela pode melhorar. Quais seriam os procedimentos? Quais seriam as formas dela melhorar isso? Isso, ótimo. Vamos lá então. Ótima pergunta. No caso da parte facial, né, da parte estética facial, nós temos procedimentos que são preventivos. Então, pensa numa pessoa que tem 30 anos. Ela está bem. Ela está com a pele boa, tem características faciais que a agrada, mas ela quer manter isso. Ela não quer que isso
se perca. Ela não quer deixar piorar para melhorar. Seria o ideal. É a prevenção para tudo, certo? Né? O certo é você não esperar piorar para melhorar. Então, ela iria fazer procedimentos, por exemplo, estímulo de colágeno, Sculptra, Radiesse, Ultraformer, que é uma tecnologia, um aparelho, né, de ultrassom microfocado. Então, ela vai fazer procedimentos que vão estimular colágeno, eventualmente algum preenchimento com ácido hialurônico, que é outro procedimento que pode fazer, né? Então, o preenchimento pode ser feito para repor alguma estrutura óssea que está sofrendo um processo de reabsorção. Pode ser feito toxina botulínica, muitas vezes para uma pessoa que tem uma musculatura hipercinética, uma musculatura muito forte, é muito expressiva, né? E isso acaba começando a marcar muito a pele em determinadas regiões. Então, tem a toxina botulínica, fios. Os famosos fios PDO, né, não são fios necessariamente que tracionam a pele, né? Ele é um bioestimulador de colágeno também. Então, é um procedimento também bem interessante. A hidratação, Skin Buster, que é uma espécie de hidratação da pele também. E tudo isso, de preferência, acompanhado com nutrição, com endócrino, né? Porque você tem que estar com a parte hormonal ok. Para você ter uma ideia, quando uma mulher entra na menopausa, por exemplo, ela perde nos primeiros 5 anos, após entrar na menopausa, 30% do colágeno. Então, precisa de um cuidado especial nessa fase, precisa de um acompanhamento. É um boom, assim. Do nada, em 5 anos, sente aquele baque, assim, na pele, porque perde muito colágeno em muito pouco tempo. Mas se estiver fazendo acompanhamento com endócrino, fazendo uma reposição hormonal, muitas vezes, você minimiza isso. E também o acompanhamento com um profissional de estética, onde a gente pode estar fazendo esse estímulo de colágeno, já que ela está produzindo menos agora. Então, a gente está ali compensando. Então, tem essa pessoa jovem, que eu estava falando, e tem essa pessoa que quer resgatar características. O que significa isso, Altair? Significa assim, como eu te disse, mulher tem os seus 45 anos, 50 anos, cuidou da família, cuidou dos filhos, abriu mão, muitas vezes, da parte estética, teve que abrir, e agora ela quer se cuidar, quer se valorizar. Então, ela vai ter que reverter algumas características. Os procedimentos não são muito diferentes. A questão é que, muitas vezes, vai precisar de mais sessões, né? Porque agora eu não quero só prevenir, eu quero reverter. Entende? Então, eu vou fazer um estímulo de colágeno, vou fazer uma sessão numa pessoa que tem 30 anos, uma vez ao ano. Agora não, eu vou ter que fazer ali já um resgate de características. Era um rosto que tinha uma firmeza de pele que perdeu. Então, eu vou ter que resgatar. Então, eu vou precisar de mais sessões, muitas vezes. Entende? Existe um mínimo necessário para que você tenha um resultado. Isso é muito importante também. Muitas vezes o paciente ele pode não concordar com determinada abordagem pelo número de procedimentos ali que a gente sugere, mas tudo bem, mas tem um número, às vezes tem uma quantidade mínima para poder ver resultado, entende? Principalmente quando você tem que fazer um resgate. Sim. E você tem percebido, assim, tanto na área acadêmica quanto no consultório, você tem percebido que tem ido mais homens ou mulheres? Qual que cuida mais da autoestima? Então, depende muito do seu perfil, do modelo de negócio que você tem, certo? Mas as mulheres se cuidam mais, só que os homens estão se cuidando muito, né? Então, eu tenho vários pacientes, muitos pacientes, homens também. Mas as mulheres ainda são maioria, tá? Muitas vezes, o homem, ele começa a se cuidar mais quando ele começa a ficar incomodado com alguma característica. A mulher, ela costuma já fazer prevenção, ela costuma mais, assim, ou até já querer mudar alguma característica que o homem não se incomoda, né? Então, por exemplo, mulheres gostam muito de fazer preenchimento labial, porque realmente, se tiver bem indicado, e isso é uma coisa muito importante, cada face merece um planejamento. Não existe o mesmo planejamento para faces diferentes. Não existe tipo o de pirona que aplica para todo mundo. Não. Então, assim, nós temos, como eu sou ortodontista também, e lido com isso, né? Trabalho com ortodontia também há muitos anos, nós fazemos muita análise facial, tá? Então, nós temos uma altura de rosto, uma largura aqui da maçã do rosto, chamada bisigomática, uma largura do ângulo da mandíbula, chamada bigoníaca. Então, nós temos uma altura facial inferior e, por exemplo, a espessura do lábio tem que estar em harmonia com essas características. Então, você vê exageros muitas vezes, né? Você vê na internet quando aparece um artista aí com a cara parecendo né? Na verdade, não é nem que o procedimento não foi bem feito. Muitas vezes o procedimento foi bem feito, mas alterou totalmente a pessoa, exagerou.
Isso é um Entende? ponto que eu queria trazer para você aí, no caso desses exageros. Quais são? A gente vê alguns casos emblemáticos aí de artista, inclusive eu gostaria que você até citasse. Tem um caso do Marrone aí que foi, parece que... Como que foi esse caso aí? Então, fez um procedimento estético, fez ali, ao que me parece, preenchimentos e tudo mais, mas mudou muito a fisionomia. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com isso, com a característica facial e a personalidade que aquela característica facial transmite. Sabe, cara de bonzinho, cara de bravo, cara de... Assim, a pessoa desenvolve uma personalidade baseada nos traços faciais. Muitas vezes, quando se altera demais isso, a pessoa fica até estranho, você nem reconhece a pessoa direito. Olha só, né? cara, O que a gente tem que tomar cuidado, né? Assim, é o que a pessoa queria, né? E tinha indicação de fazer realmente, não está errado, está tudo bem. Porque às vezes você gera uma transformação benéfica. A pessoa transforma bastante, mas fica agradável aos olhos e às vezes precisava mesmo de fazer aquela transformação. Né? Mas muitas vezes tem que tomar cuidado com o paciente que chega com uma tendência de querer ser outra pessoa. Aí é diferente. Entendeu? Por exemplo, chega com foto de alguém e quer ser aquilo. Não, calma, vamos ver se no seu rosto isso harmoniza. Né? Que interessante. Então, a pessoa ela chega também com esse objetivo. Eu quero ter, vamos dizer assim, uma cara mais de mal. Eu quero ter uma cara mais de bonzinho, ou bonzinha. Ou eu quero aparentar, no caso das mulheres, né, uma certa mais leveza, etc. Então, geralmente chega com esse objetivo ou chega só com... Não, porque assim, nós temos uma comunicação não verbal. Tá? Essa comunicação, ela existe. O que é a comunicação não verbal? Nosso jeito, como nós nos vestimos, como nós colocamos as mãos, como nós expressamos, falamos. Nós temos uma comunicação não verbal. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de quem tem aquela marca no meio da testa. Certo. Aí quando faz o bravo assim, e tem aquela marquinha bem no meio da testa, essa pessoa geralmente parece que está brava. Eu também. Então, a pessoa parece que tá brava, né? Então, assim, eu tô sempre com cara de bravo. Na verdade, a pessoa não tá brava, a pessoa tá de boa, mas tá lá com aquela cara de brava porque tá com aquela marca no meio da testa. É uma comunicação não verbal, né? E não tem nada a ver com o que ela tá sentindo. E isso vai primeiro na comunicação do que a fala. Vai primeiro. A mesma coisa quem tem olheiras, né? Olheira é uma coisa que eu faço muito, né? Eu adoro fazer olheira porque a olheira ela é muito relevante nessa comunicação não verbal. Quem tem a olheira bem marcada, né? Eu tenho alguns casos lá no Instagram também. Quem tem a olheira muito marcada, Quando que a gente fica com olheira? Quando que a gente tem olheira, geralmente? Quando chora ou quando tá cansado. Nossa, eu não dormi. Né? E aí fica mais fundo, fica mais marcado. Então pensa que a pessoa ela tem desde criança, não é uma questão que ela não dormiu nada, é anatômico, é estrutural. E você poderia resolver isso com preenchimento, né? Se for indicação. Tem vários tipos de olheira, não vou entrar nesse quesito agora. Mas é uma olheira por profundidade, tá? Então a gente consegue preencher. Muda a comunicação daquela pessoa, porque ela não está cansada, ela não está triste. Mas quando ela chega, aquela expressão, aquela comunicação não verbal diz isso sobre ela. Então isso é legal. Eu gosto disso, assim, do que traz para melhor, do que melhora essa comunicação não verbal. A carinha de bravo também, como eu falei, tá lá com aquela marca no meio da testa, parece que tá sempre bravo e não tá. Né? Então assim, a gente consegue reverter isso daqui, aplicando toxina botulínica, fazendo um tratamento de estímulo de colágeno nessa região, tratando a pele nessa região. Ali, ó, tem até um caso, né, ó, tava no Instagram ali, você vê como descansa o olhar, olha a parte de cima, como você vê que tá um olhar, assim, cansado mesmo. Né? Quando você olha a parte de baixo, ele rejuvenesce o olhar, ele muda a expressão, a pessoa parece que tá comunicando outra coisa. Olha, cara, muda, né, cara? Muda. Tipo, rejuvenesce tudo, né? Muda. Tem casos muito mais ainda relevantes, muito mais profundas, muitas vezes, né, do Marrone. A gente tinha citado do Marrone. Exatamente. Acabou ficando ali com uma... Não, mudou, não parece a mesma pessoa. Tá, entendi. Você vê que não parece a mesma pessoa, certo?
Isso tem que tomar cuidado, né? Exatamente, você tem que tomar cuidado para não descaracterizar, né? Então essa minha amiga que eu falei que trabalha com imagem, com a comunicação não verbal, né? Com as características faciais relacionadas à personalidade, ela fala muito isso. Eu converso com ela, eu trato a filha dela, inclusive trato a mãe dela, e ela sempre busca assim, olha, vamos tentar dar naturalidade. Essa é uma marca do meu trabalho, né? Existem transformações, por exemplo, Altair, vamos supor, você chega lá, você não tem queixo, vamos supor, se você não tivesse. Sim. Aquele queixinho bem pequenininho, né? Então, aí quando você faz um preenchimento daquele queixo e deixa aquela mandíbula mais definida, fica mais bonito. E é transformador, transformou, certo? Tinha aquele queixinho para trás, aquela mandíbula que emendava com o pescoço, aí você faz um preenchimento, deixa aquela mandíbula mais definida, mais bonita, para o homem principalmente. Dá uma masculinidade, dá uma característica mais, né, uma presença, sim. Né? E muda, mas muda para melhor. Total, entende? Total. Agora, não é que descaracteriza, entende? Ele só dá ali uma força para aquela face, vamos dizer assim. Mas eu gosto de trabalhar a naturalidade porque a maioria das pessoas não quer transformação. Isso é ótimo. A maioria só quer assim, ó, eu quero continuar eu mesmo. Eu gostaria que nem soubesse o que eu fiz. Só falasse assim, nossa, como você está melhor, né? O que você fez? Mas não chegar e apontar o dedo. Ah, você fez isso, você fez aquilo, assim, como se a pessoa melhorasse, mas né, ninguém notasse, eu digo. Que legal, então a maioria das pessoas chega para otimizar, né, a personalidade que ela já tem ali. Elas não querem que note que elas fizeram de fato. A maioria não quer. É lógico que vai ter alguma mudança, mas a maioria das pacientes que me procuram, e dos pacientes, inclusive homens, né? Muitos querem fazer alguma coisa ali, por exemplo, eu quero fazer um botox, mas não queria, né, que desse para perceber que eu fiz, sim, só dar uma melhorada. Então a gente ajusta ali para que isso seja possível. Mas na parte de naturalidade, realmente é mais interessante. E como que a gente consegue essa naturalidade? Respeitando as características faciais que a pessoa tem, só resgatando o que já era belo dela e acabou se desgastando com o tempo, ou harmonizando. Se não for uma coisa que houve desgaste, harmonizando alguma característica, mas não exagerando. Eu tenho pacientes que eu já fiz preenchimento labial e aí ela voltou e queria fazer mais e eu neguei. Eu falei, não, eu não vou fazer. É o meu trabalho que está aqui em você. Olha o porquê que já está bonito, já está assim, assim, assado. Não, mas eu quero mais. Aí mostrava uma foto de uma blogueira que estava já fora da casinha, entende? Com relação à quantidade, com relação à aparência. Tem uma característica, igual tem a anorexia, quando a pessoa já está assim, cadavérica e acha que ainda precisa perder peso, né? Tá magra e ainda precisa. Também tem pessoas que têm a dismorfofobia, que a pessoa também, ela perde essa noção do que ela já alterou nela mesma. Total. Então precisa do olhar profissional e da responsabilidade do profissional para que ele não permita e às vezes até mostre o porquê disso, o porquê daquilo, para não cometer os exageros. Total, né? E uma coisa que a gente repara bastante, tipo assim, você trabalha mais na questão orofacial. Orofacial, Mas tem gente que trabalha em relação ao corpo. Sim. E tem muita gente que acaba pedindo modificações que fica totalmente deformado de fato, né? A pessoa fica totalmente deformada. E esse olhar profissional é fundamental, né? Porque, que nem você falou, às vezes a pessoa tá com algum distúrbio e começa a pedir para alterar e tal, e aí se não tiver um olhar ali do profissional para equilibrar, acaba prejudicando. Prejudica. O profissional, ele tem essa responsabilidade porque ele tem o conhecimento, né? Ele tem o conhecimento de proporções. Por exemplo, no meu caso, eu tenho conhecimento das proporções faciais, total. Eu estudei isso na faculdade, estudei isso na pós-graduação, na outra pós-graduação, no mestrado. Então, assim, nós temos a noção das proporções. O paciente chega e pede para fazer algo que você vai ver que vai extrapolar aquilo e que não vai ser bom. Ah, mas eu quero e eu me responsabilizo. Não, mas eu estudei, eu sei que isso não é interessante. Ou muitas vezes eu não quero o meu trabalho sendo visto de forma artificial. Total. Eu não quero o meu trabalho sendo falando assim, onde você fez isso? Aí eu fiz em tal profissional. E aí todo mundo vê que está exagerado, porque aquela pessoa está passando por um processo, né? Como eu te falei, essa dismorfofobia, ela faz isso, com que a pessoa ela não se enxergue
sabe, quando a pessoa exagera, ela não se olha ontem, ela não se olha, aliás, como ela era no começo. Ela só se compara com as características faciais de ontem. Então ela acha que nunca tá bom, sempre precisa mais e mais e mais. Então a gente tem que saber dosar isso. Até para o paciente não investir mais do que precisaria, né? Ser mais assertivo com o investimento, né? Então é muito importante isso. Mas o investimento nisso, em estar melhor, ele é importante. Entende? Ele é importante e a gente não pode negligenciar isso. Tá? Tem inclusive, né, se eu posso falar aqui, tem até um estudo que foi feito em Harvard que eles compararam. Eles passaram imagens de pessoas, como passasse para você, Altair, o que você acha dessa pessoa? De 0 a 10, dá uma nota aí. Sim. E aí eles passaram várias imagens e as pessoas davam nota em relação à aparência. E depois de um tempo, eles passavam para essas mesmas pessoas as mesmas imagens, em uma ordem invertida, de forma que elas não lembrassem, e perguntavam em relação à competência, inteligência, em relação à confiabilidade. E as pessoas que foram consideradas mais bonitas foram consideradas também mais inteligentes, mais competentes, mais confiáveis. Então é aquele ditado que a beleza abre portas, né? A gente não pode ficar preso a isso e ficar refém do que as mídias fazem com a gente, às vezes, de buscar a perfeição, que perfeição não existe, né? Então a gente tem que ter equilíbrio. Mas importa. É legal, vai fazer você se sentir melhor? Vai. Você não depende disso e se sente muito bem, mesmo nunca tendo feito nada, excelente também, tá tudo bem. Ninguém julgando ninguém. Entendeu? Interessante, cara. Eu vou propor um desafio aqui, viu, Dr. Tarso? Vamos lá, a pessoa ela quer demonstrar mais jovialidade. O que é interessante ela tá mexendo, melhorando nesse caso? Então, o resgate de características de quando ela era jovem, né? Então, se você tem uma pessoa ali que está nos seus... É lógico que tem que ter o equilíbrio, né? Não é querer voltar no tempo, mas é querer estar bem para a idade que tem. Legal. Tá? É isso, querer estar bem. Então, você tem alguém ali que tem os seus... Vamos colocar ali os seus 60 anos, 50, 60 anos. Essa pessoa talvez não tenha se cuidado, não tenha feito prevenção. Que características que ela... perdeu com esse tempo, né? Que características que já eram dela. Então, quando você identifica essas características e busca o resgate dessas características, você traz mais uma aparência mais jovem do que ela tem, da idade, com naturalidade, porque você está só resgatando. Então, assim, a pele perdeu colágeno, está com algumas linhas estáticas, né? Que é quando você nem precisa fazer o movimento da expressão facial e a linha está ali marcada. Então, está com linhas estáticas, está com a pele mais desidratada, está com pouco colágeno, já caiu um pouquinho ali, começando a formar aquela bolsa de gravidade, né? Que a gente chama de bochechinha ali, de bulldog, alguma coisa assim. Então, você consegue trabalhar estímulo de colágeno, alguns preenchimentos, às vezes precisa de um emagrecimento facial, dependendo das características, e você consegue estar dando essa naturalidade porque você está fazendo um resgate de características, entendeu? Então isso é bacana para trazer mais jovialidade. Legal, interessante. E para a pessoa parecer, agora para o homem ali, parecer mais masculino? Então, quais são as características faciais, né, mais masculinas é sempre uma mandíbula mais marcada, um mento mais proeminente. Você pode ver que, olha os personagens, né, de filmes, sim, de super-herói, os masculinos. Olha lá, você vê a mandíbula do Batman, a mandíbula, né, a face do Batman, do Super-Homem, ou desses personagens, lembra do Johnny Bravo, não sei se você lembra, tinha um desenho. Sim. Então você pode ver, é sempre uma mandíbula bem marcada, bem definida, que ele passa, né, aquela presença, aquela masculinidade. Tá? E então, é possível notar vamos lá, a pessoa ela quer fazer essa otimização, esse aperfeiçoamento, né, da face. Isso. É natural, a pessoa ela consegue perceber o resultado de imediato? Como que essa é uma ótima pergunta. Assim, o resultado de procedimentos, por exemplo, como preenchimento. O que é o preenchimento? A mulher quer um lábio mais grosso. Sim. O homem quer uma mandíbula mais definida, ou a mulher também, uma mandíbula mais definida. É o preenchimento com ácido hialurônico. É como se fosse um gel. Então, a hora que você aplica no local, ele aumenta o volume do local. Então, o resultado é imediato, é na hora.
Então, assim, muitas vezes o movimento do músculo, aplicou, você sai fazendo o movimento do mesmo jeito. Aí depois de uns dias começa a fazer efeito em 2 semanas. Agora, o estímulo de colágeno, que é a cerejinha do bolo aí, para a gente fazer prevenção e para a gente fazer resgate também de características. Fundamental. O estímulo de colágeno com substâncias como o Sculptra, por exemplo, que é o ácido polilático, é uma substância que você vai colocar embaixo da pele, ele vai ficar parecendo, depois de uns 3 dias, parece que você nem fez nada. É uma sementinha plantada. Então ele vai estimular o seu próprio organismo a produzir colágeno. Isso. Entende? O Sculptra, hidroxiapatita de cálcio, ou seja, algumas substâncias que você coloca, planta como se fosse. Você aplica ali embaixo da pele, ele fica como se não tivesse feito praticamente nada. Não dá volume, não fica inchado. Só no dia ali, dependendo, fica um pouquinho, né, por causa do líquido. Mas depois parece que não. E aí você vai melhorando com o tempo. Estão passando-se os meses e você está melhorando porque a pele, o seu organismo, a sua célula, estimulado por aquele produto, está produzindo mais colágeno, está ficando mais firme. E está dando até algum volume, dependendo da sua técnica de aplicação. Tá? Se você quiser algum volume em alguma região, você consegue também dar algum volume. Então isso é muito legal. Só que daí é um resultado que não é imediato. Então você vai aplicar e muitas vezes a pessoa vai esperar alguns meses para ver o resultado. Então tem que ser muito bem conversado isso também. Só que como eu disse, estimular colágeno é agir na causa do problema. A forma que ela vai na academia, né, para dar ficar bem. Sim. É interessante isso daí, né? É interessante porque é algo que atua em médio e longo prazo. Ele atua em médio e longo prazo, fica ali estimulando o seu organismo a estar melhor. Então, para pensar, que legal. O tempo está passando e você está melhorando. Deveria estar, teoricamente, envelhecendo, mas você está melhorando as características ali da onde foi feita aquela aplicação. Né? Então, é muito, muito interessante. Muita gente não sabe ou não teve, na verdade, não conversou com algum profissional sobre isso ainda, né? Não teve a oportunidade, às vezes, de sentar e conversar sobre isso, ou buscou algo mais imediato, que é o preenchimento que entrega, né? Então chega ali e faz um preenchimento. Eu sempre falo assim, a gente realmente, quem quer investir o seu dinheiro, não é frustrante? Assim, é como você comprar um celular, às vezes, e não pegar ele, só vou pegar ele daqui uns 3 meses. Né? Então, assim, existe todo um planejamento que entrega resultados de curto prazo, imediatos, resultado de médio prazo e de longo prazo. Né? Tem que ser conversado com o paciente, ser feito um planejamento explicado. Eu gosto muito de explicar. Então, assim, marca a consulta, sento com o paciente, tiro todas as dúvidas dele. Eu sou professor, sim, de pós-graduação. Mas com os pacientes, na minha avaliação no orçamento, eu literalmente dou uma aula. E se tiver qualquer paciente aqui que esteja escutando isso, ele vai saber que é verdade. Eu realmente dou uma aula, talvez fale até mais do que ele estaria interessado em saber. Mas é legal quando o paciente entende, porque se ele entende tudo que vai ser feito, se ele abraça a causa, o resultado dele vai ser melhor. Eu queria só complementar. Sim. Altair. Não sei como está o nosso tempo também. Sim, não, a gente tem mais um tempo. Eu queria complementar que todo procedimento que é feito no seu organismo, ele depende de uma resposta do seu organismo, e o seu organismo ele se alimenta do que você dá para ele. Então a alimentação é importante nos procedimentos estéticos? Lógico que é importante. Beber água é importante? Muito. Então, hidratar, beber água, a quantidade correta de água, se alimentar bem, estar bem hormonalmente, né? Dormir bem. Você fala, calma lá, então você vai fazer um procedimento e o resultado, o quanto vai estimular de colágeno na pessoa A e na pessoa B vai ser diferente, mesmo aplicando a mesma quantidade, o mesmo produto, nos mesmos locais da face de um indivíduo e de outro. O resultado de um e de outro vai ser diferente? Um vai produzir mais colágeno, vai ter um resultado melhor que o outro se eles tiverem hábitos diferentes? Sim, com certeza. Se um se alimenta bem, o outro não. Um bebe muita água, o outro não bebe e ainda fuma. Entende? Um faz tratamento de reposição hormonal ou faz algum tratamento com endócrino para manter os níveis em dia e o outro não. Não vai ser o mesmo resultado, porque você é o terreno. O produto é a semente que foi plantada. E não vale só para o estímulo de colágeno, vale para todos os procedimentos. Você é o terreno, foi plantada a semente. E esse terreno, ele está irrigado, ele está adubado ou não? Está árido, está seco?
entendeu? Por isso que essa parte de alimentação, essa parte multidisciplinar do paciente também estar acompanhando com o nutricionista, o paciente está passando também por acompanhamento endocrinológico, isso é assim, fundamental. Eu prescrevo muitas vezes algum suplemento manipulado para o paciente tomar, principalmente enquanto ele está passando pelo processo do tratamento naquele tempo. E o resultado é diferente, tá? O resultado é melhor. Eu falo isso porque eu sei que é óbvio. Sim. Entende? É óbvio. Mas muitas vezes não há essa preocupação. Né? O paciente chega no consultório, eu quero fazer um preenchimento, vai lá e faz o preenchimento. Eu quero fazer outra coisa, vai lá e faz. Eu quero fazer um estímulo de colágeno, aí vai lá e aplica lá o estímulo de colágeno. Mas faltou aquela orientação. O paciente faria se você tivesse orientado. Se você tivesse passado para ele que ele precisaria fazer isso, isso e isso, e que seria melhor para o tratamento, e o dinheiro dele é um investimento. Ele está pagando por um procedimento. Então ele fez um investimento. Não é melhor colher mais do investimento do que colher menos? Melhor. Total. Então a gente orienta para que ele extraia o máximo que ele puder desse procedimento, desse investimento que ele fez. Tá? Então essa parte é muito importante, nutracêutica, nutricional, isso aí é muito importante. Os dois, né? E geralmente quando o pessoal vai para academia, fala assim, você tem que unir o treino com a alimentação, né? Nesse caso aí é interessante também. Sim, você vai unir os procedimentos estéticos com a alimentação, com a suplementação, né? Você vai com a parte hormonal. Então você vai sim combinar isso também. Se você combinar, o resultado, sem dúvidas, é melhor. Tá? Então assim, é importante também. Tá? Então assim, é algo que não é, muitas vezes, como eu disse, colocado da maneira como deveria, mas tem que ser. Uma pergunta que vale a pena a gente destacar, pode ficar à vontade, viu, Dr. Jorge? Vou pegar uma aguinha aqui. Uma pergunta interessante que é o seguinte, a pessoa ela precisa escolher um profissional. Quais orientações, você está aí na vida acadêmica e tudo mais, quais orientações você daria, né, para a pessoa escolher um bom profissional dessa área? Certo. Primeiro, eu conversaria com o profissional antes de fazer o procedimento, tiraria todas as minhas dúvidas, ver se ele suporta isso, se ele comporta, né, tirar todas as suas dúvidas, se tem credibilidade, se você sente credibilidade, se ele te mostra casos, né, antes e depois, olha, eu já fiz esse caso, esse caso, né, então isso é importante também para você ver o trabalho. Mas eu gosto muito da questão da indicação, né? Os pacientes lá, meus pacientes, quase 100% são indicação. Até porque eu nunca trabalhei muito essa parte social, das mídias e tudo mais, que é uma coisa que eu estou querendo fazer mais agora, mas mais para promover conteúdo, inclusive, do que fazer propaganda, por exemplo. Sim, com certeza. Eu queria promover conteúdo, igual a gente está conversando aqui. Isso aqui eu estou dando um conteúdo, né? É algo que eu estudei, aprendi e estou passando. Mas tem que ter de preferência, uma boa indicação. Olha, você já fez? Eu sou assim, eu vou ao médico, por exemplo, ligo para um amigo meu que ele já trabalhou como representante de laboratório, falo, cara, um médico bacana que você já visitou, quem que você acha? Eu acho esse aqui, ó. Então, eu vou lá nele. Vou por indicações também, né? Ou alguém que já foi e teve um bom resultado, eu vi, gostei do resultado. Então, é importante isso. Altair, o importante é não ir por preço, né? Então, assim, eu vi um preço. Eu vi um preço lá de algo, tá barato. Calma, porque assim, prestação de serviço. É prestação de serviço. Entende? De repente, você está fazendo um botox aqui, tá X o valor. No outro lugar tá, sei lá, Y, um valor menor. Mas, primeiro, pode não ser nem o mesmo produto, nem a mesma quantidade aplicada, não é o mesmo profissional, muitas vezes não tem a mesma bagagem, a mesma experiência. Então, prestação de serviços, você não pode comparar preços a menos que você igualasse todas as variáveis. Mesmo produto, mesma formação, mesmo isso, tudo. Não existe isso. Então, toma cuidado, eu falo para os pacientes tomarem cuidado com isso. Mas eu não tenho isso, sabe? Eu vejo quando eu faço as avaliações, converso com os pacientes, é super tranquilo. A partir do momento que você sentou, conversou, explicou, passou toda a informação, mostrou para ele antes e depois como seria o caso dele, provou o porquê que seria daquela forma, ele está disposto a investir, se necessário, um pouco mais, porque você passou a segurança para ele. Total.
entendeu? Mas tem gente que às vezes acaba caindo nessa questão por um desejo mesmo, não tá, né? A pessoa tem um desejo e parece oportuno, e aí pode ser o barato que sai caro. Total. Tá? Vai por indicação. Por indicação, esse é o caminho. Vai por indicação, conversa com alguém que já fez, conversa com o profissional, sente dele o que ele pensa, né, a respeito daquilo, bate com você ou não. Legal, interessante. Uma coisa que eu queria até... A gente está chegando ao final aqui da nosso podcast Inspire-se, mas eu queria saber quais são as principais perguntas que o pessoal geralmente faz para você. O que o pessoal chega mais de dúvida contigo, viu, Dr. Tarso? Em relação a essa parte estética, muitos eles perguntam em relação, por exemplo, se vai mudar muito, porque muitas vezes não querem que fique, né, que apareça que fez os procedimentos e tudo mais. Então eles perguntam em relação ao pós-imediato, né, do procedimento, perguntam em relação à durabilidade, por exemplo, dos procedimentos. Isso é uma coisa que varia muito, né? Então, dependendo do procedimento que você faz, do tipo de pele, da rotina do paciente, você vai ter durabilidades diferentes dos mesmos procedimentos, né? Então, assim, eu fiz um preenchimento, vai durar mais ou menos, depende. Fiz uma toxina botulínica, vai durar mais ou menos, depende. Se você é um triatleta, né, provavelmente vai durar menos em você o efeito da toxina botulínica. Então, durabilidade, pós-operatório, os cuidados Mas o que eu mais percebo é que os pacientes, eles têm um desejo, uma vontade, mas eles anseiam por uma orientação para validar aquilo que eles querem, entende? Por isso que um profissional capacitado para avaliar a face do paciente e muitas vezes negar o procedimento para ele, não de não fazer nada, mas sugerir outro que seria mais interessante para aquela face. Então lembra sempre disso, personalização do tratamento, personalização baseado nas características faciais de cada um. Aí você consegue entregar o melhor resultado possível para esse paciente. Perfeito. Tem alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena destacar? Não, acho que a gente explorou aí. Acho que a gente explorou bem, né? Explorou bem essa questão da autoestima. Eu só queria, assim, lembrar, né, que tá tudo bem não querer fazer algum procedimento porque você já tem a sua alta autoestima e você tá bem com isso e tá tudo bem. Mas tá tudo bem também querer melhorar. Tá tudo bem também querer buscar alguma característica, buscar alterar alguma característica que te incomoda. Então isso que eu acho que é legal, né? Deixar registrado que é importante e que importa, tá? Importa, se vai fazer você se sentir bem. E para ter uma boa autoestima, tem que aceitar aquilo que não dá para mudar, né? Isso daí é muito importante. Legal. E com esse propósito que você também aí atende no consultório, né? Com certeza. Foi nessa vibe, nessa filosofia, nesse propósito que nasceu aí a Orthos Face. Orthos Face e Orthos Clinic. Isso, a Orthos Clinic veio. A Orthos Clinic, só para complementar só mais um pouquinho, quando eu fiz a primeira especialização, eu fiz em ortodontia, porque a ortodontia é quando os dentes estão tortos, a gente coloca aparelho e aquilo muda o comportamento da pessoa. A pessoa se sente mais confiante, ela se abre para as outras pessoas, os outros ganham com isso, todo mundo ganha quando uma pessoa está retraída por alguma característica que a incomoda e é possível mudar. Quando você muda, quando você melhora, quando você ajuda essa pessoa dessa forma, ela se abre para o mundo. Isso é importante, porque as outras pessoas ganham com isso, entende? Então, assim, eu já fiz ortodontia na época e eu gostava muito porque era algo que alterava. Era algo que fazia com que as pessoas se mostrassem, sorrissem e se abrissem, perdessem a vergonha. E a parte de harmonização complementa isso, porque muitas pessoas têm um trauma, têm uma característica que não gosta, né? Que traz assim uma certa frustração. E quando você proporciona para a pessoa a melhora daquilo, pode ser um preenchimento labial, pode ser um nariz meio curvo, que você faz uma rinomodelação e você deixa ele mais bonitinho, para você falar, nossa, eu tinha tanta vergonha do meu nariz. Eu já recebi um depoimento agora recentemente de uma colega, de uma paciente, né, falando, nossa, doutor Tarso, obrigado, né, porque como sabe, me sinto melhor agora. Entende? E quando a pessoa se sente melhor, ela não se esconde. Quando você se sente mal, você se esconde. Você não quer aparecer, você tem vergonha. Então, eu acho
Muito bacana isso. Essa parte transformadora da pessoa para que ela se mostre. Ela não vai ser outra pessoa. Ela vai ser ela mesma, só que ela estava ali retraída, escondida. Porque ela estava com alguma vergonha. E aí, quando você proporciona essa melhora, você consegue ajudá-la, entende? Que legal, cara. É isso. Pô, show de bola. Inspiracional. O propósito desse programa é sempre trazer conteúdos inspiracionais. Você tendo uma boa autoestima, você tem uma melhor performance, você tem mais produtividade, você vive melhor. E hoje o propósito desse programa foi isso. Conversamos aqui com o Dr. Tarso. Ele é professor, especialista em harmonização orofacial e ortodontia. Dr. Tarso, obrigado. Quais são as suas redes sociais, site, enfim, fica à vontade. O site tem a ortusface, né, .com.br, tem a Ortus Clinic também, .com.br. Temos o Instagram ali, ó, Dr. Tarso Esteves, né, tá aparecendo. Maravilha. E tem também o Instagram Ortus Face e Ortus Clinic também, tá? E eu agradeço, né, o convite. Gostei muito, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Falaria muito mais. Fica marcado por horas. aqui, ó, uma próxima pra gente estar né, sobre várias, porque tem como explorar, tem várias caixas para explorar esse assunto, tem. Né? Tem como trabalhar na questão corporativa, tem como a gente explorar de várias maneiras. Sem dúvidas. Então fica registrado aqui o convite, Dr. Tarso. Maravilha, muito obrigado, agradeço a todos e é isso aí. Valeu, pessoal, gostaria de também registrar aqui meu agradecimento a todos vocês que participaram aí do nosso podcast. Eu também agradeço aqui ao patrocínio e apoio da Unilife Vitaminas. Então, se você também quer melhorar, aqui falou sobre a importância da alimentação, você melhorar a sua alimentação, melhorar, a Unilife Vitaminas é referência nacional nisso. Então, desfrute aí, você possa consumir esses suplementos que vários atletas, várias personalidades famosas aí aproveitam e também desfrutam desses suplementos. Eu agradeço a Rede Bandeirantes TV Maringá, agradeço aqui Júnior, todos os envolvidos. Muito obrigado, eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.